porque, segundo o governo de São Paulo, o diesel já está inclusive abaixo da alíquota que foi aprovada nessa lei federal. O Lucas Josino estava circulando aqui pela capital paulista para ver se de fato já teve alguma queda ou não. Como é que tá a situação, hein, Josino? Boa tarde para você. Fala, Josa, boa tarde. Na prática, velhinho, vai funcionar ou não vai? É o que a gente espera, né, Joel? Boa tarde para você, para a Ana e para os nossos ouvintes. Boa semana a todos. Pois é, já estou virando o melhor amigo dos frentistas, viu? Porque chego em cada posto, converso para saber o que está acontecendo, se diminuiu, se aumentou, se vai diminuir, quando vai. Bom, a gente saiu da Zona Sul de São Paulo, passamos pelo centro e chegamos até a Zona Leste. A gente foi em pelo menos 12 postos desse percurso. E todos que nós passamos, nenhum ainda reduziu o litro da gasolina, o valor do litro da gasolina. Isso porque, segundo os donos ou os funcionários, os gerentes de cada estabelecimento, o posto ainda não recebeu um combustível novo. Ainda está com estoque que pagou caro em relação ao ICMS, com aquela taxa de 25% que era cobrada até ontem. Hoje já passou para 18%, segundo o governo do estado. Mas nesse posto aqui, por exemplo, que a gente fala ao vivo aqui na Radial Leste, no bairro do Carrão, próximo ao metrô Carrão, a linha 3 vermelha, esse posto aqui já nos disse que a partir de amanhã já deve sim reduzir. Ainda não sabe quantos centavos, mas vai sim abaixar. E aí também tem aquela história, né, Joiana, da regulação do próprio mercado. Por exemplo, estava conversando agora há pouco com um ouvinte que circula bastante ali pela Avenida dos Bandeirantes, que passou por lá e disse pra gente que foi num posto que está 25 centavos mais barato. Mas esse posto só baixou o valor do litro da gasolina porque o posto que fica a 50 metros também baixou. E se não baixasse, ia perder cliente, ia perder motorista. Então, o próprio mercado, se todo mundo estiver baixando aos poucos, vai baixar sim, pelo menos essa expectativa de alguns donos de postos. Para a gente explicar a notícia, para quem ligou o rádio agora, não se informou logo cedo, e são vários motoristas, viu? Nesse posto aqui que eu estou, por exemplo, eu conversei com vários perguntando se sabiam dessa redução do ICMS e quase todos me disseram que não. Então, para a gente explicar, hoje pela manhã, às 7h30, houve uma entrevista coletiva do governo do estado, o governador Rodrigo Garcia, acompanhado do secretário da Fazenda, Felipe Salto. Os dois falaram sobre essa redução da porcentagem que é cobrada aqui. Isso é uma lei federal, foi sancionada pelo presidente da República, que limitou essa cobrança máxima do ICMS. Antes era até 30% e agora no máximo 18% no litro da gasolina. Então, o governador Rodrigo Garcia disse que a partir de hoje isso já vale aqui em São Paulo e que a expectativa era de uma redução de 48 centavos na bomba, para você motorista, para o consumidor final. Só que isso na teoria, porque na prática a gente sabe que é muito diferente. As distribuidoras precisariam já passar o combustível mais barato para os postos e os postos mais baratos também para o consumidor. O governo vai fiscalizar isso? Não, o governo não tem esse poder de fiscalizar. Nós questionamos por que para o Rodrigo Garcia, ele respondeu isso. Determinei ao PROCON que a gente possa fazer a divulgação do preço médio da gasolina em todo o estado de São Paulo e, após essa redução anunciada hoje, também possa fazer essa divulgação para que o consumidor, de maneira livre e soberana, saiba claramente aqueles postos de gasolina que estão aplicando essa redução de imposto. Não é justo a gente fazer esse grande esforço e a redução de imposto ficar na margem do posto de gasolina ou da distribuidora. Pois é, nós entrevistamos hoje pela manhã, ao vivo, aqui no Jornal Gente, o secretário da Fazenda, que é o Felipe Salto. E ele também admitiu para a gente que não tem como o Estado fiscalizar todos os postos. São Paulo está fazendo a sua parte. O ICMS aplicado agora sobre a gasolina é de 18%, não é mais de 25%. A expectativa é que você tivesse, na prática, né, ou pelo menos em tese, uma redução de cerca de 48 centavos no preço médio. Isso não necessariamente ocorrerá porque depende da evolução do preço do petróleo, que é uma variável que está fora do controle do governo do estado e mesmo do país como um todo, e depende também do que os postos de gasolina vão fazer, se vão repassar todo esse espaço gerado pela redução do ICMS ou se não repassarão. Pois é, a gente ouviu também o presidente do sindicato que reúne os postos de combustíveis aqui em São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia. E ele nos disse que o repasse vai depender do que as distribuidoras passarem a cobrar. Se a minha distribuidora não me repassar os 48 centavos, e ela pode não repassar, porque o próprio governador disse que o preço é livre,
né? Ela pode me repassar 40, ela pode me repassar 38, ninguém sabe. Eu gostaria que fosse 48, mas eu não posso confirmar que vai ser 48, ok? Então nós temos que aguardar o posicionamento da distribuidora para depois saber o que fazer com o nosso produto, que já está pago no tanque para vender para o consumidor. Senão eu vou vender um produto que eu paguei ICMS sem ICMS. Aí é um prejuízo muito grande para a rede nossa e nós não temos condição de aguentar isso sozinhos. Quem sou eu para dar uma dica para alguém, né, Joel e Ana? Mas se pudesse dar uma sugestão para o nosso ouvinte, hoje abastece pouquinho, 20, 30, 50 reais, à medida do possível. Amanhã vai de posto em posto procurando um lugar que está mais barato, que vai encontrar. Amanhã já em muitos postos já acaba aquele estoque antigo, e aí eles vão comprar os novos. Esse, por exemplo, que eu falo, já vai estar mais barato. Como o presidente disse aí, presidente do Sindiposto, né? Não dá para garantir que esse aumento vai chegar nas bombas, porque ele não sabe qual será o comportamento de cada dono de posto. Não dá para saber que nós vivemos em um país em que há muitos canalhas que se utilizam desses momentos para ganhar mais dinheiro, sabe? Se utilizam de momentos de dificuldade para ganhar grana. Então, esse tipo de canalice vai acontecer. Aonde é que está a canalice? O cara vai pegar essa margem de 50 centavos praticamente da gasolina e vai meter no bolso dele. Mas eu quero crer, eu quero acreditar que a partir de amanhã ou depois de amanhã, a maioria dos postos vai praticar a redução de preço. Isso vai estimular a concorrência entre eles. É impossível que a maioria não vai seguir esse caminho. Porque se a maioria não seguir, aí a gente tem que abandonar mesmo e deixar o boi ir com a corda, como a gente costuma dizer. Eu não acredito nisso. O PROCON não tem como exigir que o posto coloque determinado preço, tem como apenas fiscalizar e indicar os postos que estão mais baratos, mas eu quero crer que os donos dos postos, nesse momento, colocarão a mão na consciência para oferecer o preço reduzido agora. Eles vão ganhar a mesma coisa. Mesma coisa. Quem não vai ganhar é o governo do Estado. Falando nele, falando em governo do Estado, é inacreditável, né, gente? O governador do Estado de São Paulo fazer uma coletiva para anunciar algo que foi definido lá em Brasília a contragosto dele e dos outros governos, dos outros governadores. Ele anunciou isso como se tivesse sido uma decisão dele. Olha, vamos reduzir os impostos. A partir de agora, 18. O outro lá, o secretário dele também, falando, olha, reduzimos de 25 para 18. O Estado de São Paulo está fazendo o papel dele. Está fazendo o caramba. O Estado foi completamente contrário a esse projeto que foi aprovado lá em Brasília, assim como todos os governadores foram. É bom que a gente se lembre disso, viu? É bom a gente se lembrar disso. Estão falando o quê? Vamos perder tantos bilhões de arrecadação. Mais de 4 bilhões. Vão perder o caramba. Vão perder o caramba, vão deixar de arrecadar. É só ver o que os estados estão arrecadando hoje em relação ao que arrecadavam há 12 meses, quando a gasolina custava R$5. Tem que arrecadar mais? Tem, mas não a esse ponto que chegou aqui, gente. Então, não cai nessa conversinha, não. Hoje, quando eu vi o governador reunindo lá a imprensa para, através da entrevista coletiva, anunciar a redução no valor do ICMS, eu fiquei com vergonha, para te falar a verdade. Envergonhado. Como se ele tivesse a condição ali de não seguir a lei. Sabe, olha, não, vamos manter 25%. Foi aprovado lá em Brasília, esse projeto foi aprovado, mas eu não estou nem aí para ele. Então ele não tem para onde correr. Assim como os outros estados não tem para onde correr, vai ter que reduzir na marra. Mas em ano eleitoral, principalmente, tudo é utilizado a favor e de forma contrária. É isso, né, Josino? É isso, Gelson, foi perfeito. Por exemplo, hoje o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que são 4 bilhões e 400 milhões de reais a menos por ano, a partir de agora, para o Estado, e é um dinheiro que ia para a educação e para a saúde. Mas o Estado não vai deixar de arrecadar isso. Por exemplo, vai arrecadar o mesmo tanto que arrecadava há exatamente um ano, quando o litro da gasolina era esses 50 centavos mais baixo que é hoje. Então, não é um dinheiro que vai sumir do mapa, é um dinheiro que vai ser menor.
Mas se a gente olhar para a educação e para a saúde de São Paulo, o que deixa a desejar também, né, Joiana? Não é simples assim do jeito que eles falam. Não, exatamente. Tem muito, muito para melhorar. A estimativa é de 4 bilhões e 400 milhões de reais que vão deixar de ser arrecadados, a maior parte que seriam dedicados aí, uma grana, né, que seria dedicada à educação. Mas tem uma coisa aí que é importante da gente falar, né, Joel, que essa é uma medida que beneficia quem depende de veículo movido a gasolina. Porque pode ter ouvinte pensando assim, pô, então, será que vai cair o frete? Será que já vai reduzir o preço da comida que a gente compra? Não. Não deve ter impacto, pelo menos por enquanto, em relação a isso. A gente daqui a pouquinho fala com mais detalhes, mas o impacto é mais direto para você que usa carro, para motorista de aplicativo, para taxista, né, Joel? Então, o que já é importante. Já é muito importante, mas para você que utiliza transporte público, que está preocupado com o aumento de tarifa de ônibus em São Paulo, isso aí está sendo discutido já muito seriamente há alguns dias. A gente falou sobre isso com o próprio Lucas Josino aqui na rádio. Então, para você que depende ainda dessa outra parte da cadeia de combustíveis, não tem novidade por enquanto. É porque o óleo diesel já é tributado dentro desse patamar aí. Abaixo, né? Inclusive, né? Então, próximo ali. 13% a em São 17%, Paulo. a 13% aqui em São Paulo, em outros estados é variável, então por isso que o diesel não é impactado com isso. E mesmo com essa tributação reduzida do óleo diesel, olha só, o diesel passou o valor da gasolina. Isso não acontecia desde 2004 no Brasil. Veja como é grave isso. O óleo diesel hoje está custando mais do que a gasolina. Aí você pergunta, né? Como que o óleo diesel... O que nós temos que fazer como governo para baixar o preço do óleo diesel? Eu estou com a expectativa de que o governo federal avance com aquela PEC que foi prometida para eliminar esses 17% dos combustíveis. Aí sim o óleo diesel será impactado, aí sim nós teremos um efeito direto nos produtos todos que são transportados no Brasil via caminhão. Né? Aí sim, mas esse é uma outra discussão. O projeto de lei foi aprovado. Este outro é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição. Bom, já seria legal, além de dispensar o Josino, fazer um chamamento aqui, convidando você que está nos ouvindo no 999048756 a mandar mensagem para cá. Você que está ouvindo a gente aí, ó, manda mensagem para cá. Já reduziu o preço de combustível aí na sua região, aí no seu bairro, aí na sua cidade, na sua rua? Não reduziu. Você é o nosso termômetro. Taxistas, motoristas de aplicativo, entregadores, principalmente vocês, que abastecem diariamente e que sabem o quanto custa, o quanto que dói no bolso. Então a gente está esperando aqui a sua mensagem. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente fala com você.